Fala galera, quem fala com vocês aqui é o Arthur Sendra. Vocês estão em mais um episódio do Artflix Podcast, o melhor podcast da sua semana. Aqui, hoje, eu estou com o Rafael. E aí, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente está com a Paula Ramos e o Felipe Daniel. A gente vai falar sobre quadribol. Você conhece quadribol? Já ouviu falar sobre o quadribol? Do universo de Harry Potter. Isso, é um esporte que era praticado pelo Harry Potter. E esse esporte saiu das páginas do livro e agora tomou... e dos filmes, e agora tomou um rumo que tem competição de quadribol hoje em dia. E a Paula e o Felipe vão falar sobre isso com a gente aqui. Então, hoje a gente vai descobrir melhor como é que esse esporte funciona na prática e como é que são as competições, como é que funciona o time, até as regras também, que eu não tenho a menor ideia. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, como é que você... Vou perguntar para os dois. Como é que vocês chegaram ao livro ou ao filme do Harry Potter? Quem foi que indicou? Você leu? Você gostou? Você viu o filme? Como é que foi? Como é que foi essa história com o Harry Potter? Primeiro com o livro, que virou filme, e depois com o quadribol. Eu tinha 7 anos quando lançou o primeiro filme. O primeiro livro, se não me engano, eu tinha 4 anos, então eu tinha a menor chance de ter contato com isso. E a minha mãe que me apresentou. Minha mãe leu todos os livros antes de mim. E ela que queria ir no cinema, na verdade, para ver o primeiro filme. E aí eu, óbvio, com 7 anos tive que ir com ela. E eu saí do cinema completamente apaixonada por Harry Potter. E assim, mãe, o que acontece depois? E aí demorou um ano para lançar o segundo filme. Então ela virou para mim e falou assim, lê o livro. E aí foi por isso que eu comecei. Assim, eu digo que eu aprendi a ler com o Harry Potter. Assim, olha que interessante. Foi só por isso. Eu queria saber o que acontecia. E aí foi, assim, Harry Potter me levou a falar inglês, porque eu também não queria esperar o filme dublado, eu queria ver o legendado, que era mais rápido. E foi aí. Foi por causa da minha mãe. 100% por causa da minha mãe. Que legal. E você, Felipe? Então, eu comecei a assistir Harry Potter igual todo mundo, assim, na grande maioria das crianças da época, que era, tipo, passava no SBT, eu lembro. E aí comecei a assistir, mas assistia meio que... Eu não sou grande fã de Harry Potter, na verdade, né? Eu assistia e fui acompanhando meio que, tipo, por alto, assim. Bem depois que eu comecei a conhecer mais a história por amigos, mas... diferente da Paulinha, eu não sou fã de Harry Potter, assim, eu adoro os filmes, mas assim como eu gosto de outros filmes, e é isso, não sou fã de carteirinha. Mas você não chegou a nem a ver no cinema, né? Foi direto só na televisão, assim. Eu cheguei a assistir, acho que, uns 2 filmes no cinema, se eu não me engano. É porque no cinema é uma experiência, você vivenciar a experiência do Harry Potter no cinema é um negócio... Eu assisti, acho que 2, eu lembro de um que foi o Enigma do Príncipe, com meu pai e minha irmã. Eu e minha irmã, muito tipo bom. assim, nossa, a gente adorava, né? Meu pai assistiu, dormiu o filme todo, odiou. Mas a gente adorava. Só que não, era aquela parada, né? Tipo, sei lá, tem outros filmes que eu gosto muito igual, sabe? Sim. E aí fui conhecendo dessa forma. Com o tempo, depois eu comecei a fazer cosplay de Harry Potter. Aí eu acabei conhecendo mais amigos. Quando eu entrei no quadribol, tinha uma galera que gostava já, que tem uma galera que gosta. Aí você fica sabendo mais coisa assim. Mas livro mesmo, por exemplo, eu li até o 4º, eu acho. Sim. Eu parei no 4º, assim. Até porque também cada livro também do Harry, depois do terceiro, quando começou no 4º pra frente, virou um bloco. 4 e 5 são quase uma bíblia. São blocos, São enormes. grossos. Eu acho que não me prendeu por causa do spoiler mesmo. Eu já sabia de tudo, então, tipo... eu acho que o legal de ler Harry Potter é isso. Tipo, você lê e você fica, caraca, preciso descobrir. Os filmes foram assim. Porque eu não sabia nada dos livros. Quando lançou os filmes, eu não tinha contato com os livros. Então, eu queria muito no cinema, ou assistir assim que chegasse pra DVD logo, pra saber a história que tinha acontecido, sabe? Então, tipo assim, de repente vamos fazer uma pergunta então pros dois. Só pra... Vamos explorar bastante o conteúdo do Harry Potter e a gente linkar no quadribol e tal. Qual, de repente, de vocês dois, qual que é o filme que vocês mais gostam, assim? De repente, o que foi que chamou mais atenção, o que você tem achado mais diferente? Eu vou perguntar mais de filme porque eu também era muito pequeno e o livro, quem leu pra mim foi minha mãe quando eu era criança e tudo. Mas pra mim parou no segundo livro. No terceiro em diante aí foi só os filmes que eu comecei a ver. Pra mim já teve mais essa... Aí quais seriam os filmes de vocês das séries que vocês mais gostam? Aí você pode colocar numa ordem assim de preferência se quiser, ou se não fala um só. Com você ou comigo? Pode começar. O meu é Cálice de Fogo. E olha que Cálice de Fogo nem tem quad, né? Não tem quadribol no Cálice de Fogo, mas... Embora minhas cenas favoritas sejam de quadribol dos filmes, o Cálice de Fogo pra mim foi o melhor filme, assim. Tipo, disparado, eu gosto dele muito. Tipo,
o torneio Tribruxo, acho que me prendeu muito, assim. Então, temos isso daí em toda a comum, parte então. competitiva, assim, acho que desde criança sempre gostei de esportes, então, tipo, a parte de competitiva do torneio Tribruxo foi a coisa mais da hora, assim, que eu... Porque no quarto ele parte da premissa de um campeonato, né? Como se fosse a Copa mesmo, entre aspas, a Copa do Mundo, só que do mundo bruxo, né? Então rola essa parte do... Aprofunda também no quadribol, né? Querendo ou não, mesmo não tendo partidas em Hogwarts, teve lá na Copa do Mundo antes. Isso daí é legal, não é todo mundo que tem como preferido, há quem fale que o quarto filme é ruim, mas assim, também nesse daí eu tô contigo, um dos melhores filmes, assim, pra mim é o quarto. Acho que não chega a questão do fã de falar que alguma coisa é ruim, é porque não é parecido com o livro. Sim. E o quarto é porque o livro tem muito mais detalhe. Mas assim, por exemplo, as partes de quadribol que tem dentro dos livros, pra mim, é um pecado não ter isso mais aprofundado nos filmes. A gente tem quadribol nos filmes, por exemplo, até o terceiro. Assim, no quarto tem ali o evento do torneio que tem a vassoura, mas não se fala mais de quadribol depois. E isso nos livros é muito aprofundado. Tem campeonato mundial, tem campeonato, assim, que reflete um pouco como é a realidade do esporte na vida real. Mas respondendo a sua pergunta, o meu filme favorito, acho que disparado, acho que talvez seja o que eu mais tenha visto na vida, é o Câmara Secreta. Isso também é. E, assim, entra muito perto aí o Pedra Filosofal também. Assim, para mim são as duas grandes obras-primas da franquia, são os dois primeiros. Não sei porquê, não sei te dizer, assim, tem muita gente que é muito fã do terceiro, por conta do Sirius. Eu vou te dizer que o meu favorito é o segundo e o que eu não gosto é o sexto. Não gosto... Você não gosta do sexto? Não gosto do Enigma do Príncipe e é o meu livro favorito. O Enigma Engraçado, do Príncipe. eu ia falar que nesse quesito assim dos filmes, eu tenho também, acho que talvez o que eu mais gosto seja o quarto, mas para escolher 3, eu acho que talvez seja o quarto, o sexto, justamente que ele tem uma tonalidade, ele pega uma vibe mais dark, um negócio mais... Lembra até um pouco daquela... Como é que chama? Eles fazem uma ligação à época artística, que era tudo meio dark, meio penumbra, assim. Tem um período da arte que trabalhou muito, não vou lembrar agora o nome, mas que eles... Oi? É isso. Então é isso, é o período mais gótico, assim, da história e tal. Eu gosto muito do quarto, do sexto e do 3 eu aprendi a gostar com o tempo, assim. Teve uma galera que, depois quando eu comecei a pesquisar por que fez sucesso, eu comecei a gostar também. Mas acho que o 4 é o melhor de todos, pra mim. Vai, se quiser. Não, já ia avançar um pouquinho. Você quer Vai lá, Vamos vai lá. lá. E aí tá, você viu Harry Potter, se interessou, encantou, gostou, né? E como é que vocês chegaram no quadribol? Como é que foi isso aí? Eu tinha acabado de chegar de quase 2 anos morando na Alemanha, porque eu estudei biologia na faculdade, e aí eu consegui pegar o Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa do governo. E aí assim que eu cheguei da Alemanha, eu tentei voltar pro futebol, que é o meu esporte do coração, ele sabe, assim, é o esporte que eu mais amo na minha vida, é o futebol. Mas infelizmente o futebol feminino nunca teve tanto suporte como está tendo agora. Agora que está começando a ter, né? Então, assim, na época, isso tem o quê? Eu tô no quadribol há 8 anos. Então, bota aí 9 anos atrás, não se tinha tanto suporte ao futebol feminino. E eu jogava na Alemanha. Então, quando eu voltei buscando um esporte, basicamente. E um esporte que eu pudesse usar o pé. Assim, pra mim jogava futebol na Alemanha? Eu jogava futebol aqui, e aí como eu morei na Alemanha por quase 2 anos, eu acabei jogando lá também. Tá. Pelo time da faculdade. E era feminino, então quando eu voltei, eu falei, eu quero dar uma continuidade a isso. E não deu certo, o futebol feminino. E eu queria um esporte que eu pudesse usar o pé. Mas assim, não pra chutar, tipo luta. Assim, eu queria um esporte com bola que eu pudesse usar o pé. E aí eu era amiga, na época, de um menino que fazia parte do primeiro time de quadribol que teve no Brasil. Que foi qual? O Rio Ravens. É um time que... Existe até hoje? Existe. E aí ele comentou por alto assim, você que é muito fã de Harry Potter, tem um time chamado Rio Ravens que treina na Quinta da Boa Vista. E eu sempre morei perto da Quinta da Boa Vista. E aí é quadribol, então assim, de repente você gosta.
E na minha cabeça, assim, eu falei, deve ser um bando de gente correndo atrás de uma bola, sabe? Um pique-pega, só que com vassoura. Não fazia ideia que realmente tinham regras, que era o quadribol, 2 filmes, assim. E fui num treino e uma coisa levou a outra. Eu continuei indo no treino e aí isso foi 8 anos atrás. E você, Felipe, como é que você chegou no quadribol? Eu cheguei, conheci o quadribol em 2000, quadribol, né, quadribol, enfim, em 2015, através de um amigo meu, de uma ex-namorada minha. E aí nessa, eu vi o esporte, vi a galera jogando, então eles até me chamavam pra jogar. Mas eu demorei um pouco até, tipo, acho que foi uns 2 treinos assim que eu passei perto e não joguei, né? Tipo, na minha cabeça na época eu achava muito estranho, achava, nossa, nada a ver, correr com bastão, enfim. E aí, depois de um tempo, eu joguei meio que na brincadeira, assim, um pouquinho em 2015, acho que umas 2 vezes. Em 2016, eu também treinei um pouco, né? Tipo, conheci o próprio Ravens, conheci através do Rio Ravens também. Aí eu comecei a praticar de verdade em 2017, que eu comecei a praticar e treinava com o Ravens para aprender as coisas para formar um time dentro da UFRJ, que deu origem ao Minerva, que é o time que a gente joga hoje. E aí eu comecei dessa forma, tipo, comecei brincando no início, em 2015, 2016 joguei de novo, aí em 2017 que comecei a querer praticar e a querer formar um time, né, tipo, tinha uma colega minha, era a prima da minha ex, né, ela queria formar um time dentro da faculdade dela, que era a UFRJ, e aí uma coisa levou a outra, e aí quando começou a ideia de formar um time e eu querendo praticar um esporte, foi o quadribol. Quando eu pratiquei, eu comecei a ver a jogabilidade, que era muito da hora. E aí acabei Ela fez futebol. Você tinha feito algum esporte antes do quadribol? Tinha. Só que todos os esportes que eu fazia, eu falo pra ela, a gente brinca. Eu era ruim, futebol principalmente. Eu adoro futebol. Mas eu não jogava bem, né? Tipo, eu era esforçado, mas não jogava bem. Então, aí quando eu joguei quadribol, no início já meio que fui bem, sabe? Aí eu falei, não, legal, vamos ver onde isso aqui dá. E aí fui jogando, e aí vi que, pô, tenho talento pra quadribol e fui focando nisso. Só não sabia que ia crescer tanto, né? Porque no início, lá em 2015, era meio que uma brincadeira. Quando a Paula chegou também era meio que uma brincadeira, já tava meio que já tinha 2 times quando ela chegou. E ia meio que se formar o terceiro, que era o meu, que era o Minerva na época. Aí a Paula ficou no Ravens, né? Não, quando eu cheguei só tinha o Ravens. Só tinha o Ravens? Tava começando a se falar do Aribolt ainda. Vai ter um time em Niterói. É verdade, então. Quando ela chegou ainda não tinha. Era brincadeira ainda. Tipo, só meio que vamos ver onde isso aqui dá. O Brasil tinha acabado de jogar a Copa, não foi? Isso. Só que sem jogadores que moravam no Brasil. Então, tipo, meio que já tava criando um cenário para que o cenário se Copa de quadribol? Copa do Mundo. Copa do Mundo. 2016 foi a primeira participação do Brasil em Copa do Mundo de quadribol. Tem a Copa do Mundo, viu? Tem o equivalente a Libertadores, tem o brasileiro. Vários campeonatos de quadribol. Eu lembro de começar a dar uma pincelada, assim, de alguém começar a comentar sobre isso. Daí, a primeira vez que eu vi o esporte mesmo, de verdade, fora do filme, se eu não me engano, foi um programa do Fantástico, que eles fizeram uma reportagem sobre e tal, mas também já tem muitos anos, que tem até mais tempo do que esse período assim, mas... e eu lembro que tinha alguma coisa relacionada a correr com taco, e como é que funciona isso daí na prática? Deixa eu só complementar a sua pergunta, porque no livro, no filme, esporte é uma coisa, e para adaptar para a realidade é outra completamente diferente. Sim. Então, como é que é isso aí? Como é que é o esporte? Como é que foi feita essa transição? Por exemplo, a gente sabe que no filme você tem os aros, né, lá os círculos e tal, para poder... E o equivalente ao pombo dourado. Foi até que eu comentei com ele, fora antes, né, assim, mas como é que eles vão fazer para poder adaptar o pombo dourado? Porque é uma bola que voa, como é que você vai adaptar isso na realidade, né? Como é que funciona? Vocês usam 3 tipos de bolas diferentes, né? Sim. 3 tipos diferentes. 3 tipos de bolas diferentes. Ao todo dá, teoricamente, 5 bolas ao todo. São 3 aros, né? 3 aros para cada lado de campo. Mas cada aro é para cada bola? Não. Você pode botar qualquer bola e qualquer aro? Pode. Não, não pode. Então, pode, mas não pode. Tipo... Qualquer bola, não. Assim, até pegando um gancho no que ele falou de quadribol e quadbol, a gente hoje, o esporte é chamado quadbol. O dos filmes é o quadribol, o que a gente pratica é o quadbol. É a mesma coisa. É isso que eu ia perguntar, tem diferença? Não, nenhuma. É só uma questão meio de direito autoral. Porque assim, aqui no Brasil,
do quadribol pro quadbol não tem muita diferença sonora. Mas lá fora, o quadribol se chama Quidditch. E aí eles mudaram do Quidditch pro quadbol. Então, assim, mudou completamente. Porque acaba que são duas coisas diferentes. E por mais que a autora dos filmes, a J.K. Rowling, ela já tenha reconhecido o esporte quadribol como um esporte trouxa, digamos assim, são coisas diferentes porque existe movimentação financeira. Então, assim, venda de camisa, campeonato, arrecadação de dinheiro, e aí entra os direitos autorais. Então, assim, assim, pessoas que mexem com o esporte não podem usar os nomes, assim, das bolas que são iguais nos filmes, tanto que a gente não chama nem de vassoura. Assim, a gente agora está começando a ter essa mudança. Essa mudança é recente, é o quê? 2 anos, eu acho. De 2 anos pra cá, que mudou de Quidditch pra quadbol, e consequentemente de quadribol pra quadbol também. É recente. E até lá fora, o nome das bolas também mudou. Não se chama muito de vassoura, mas se chama de bastão. Para realmente ser um esporte que foi criado nos filmes, mas como a gente não voa, como as bolas não voam, não é igual. Então, assim, acaba que a gente pode chamar o quadribol de uma mistura ali de rugby com futebol americano, com handball e um bastão entre as pernas. Assim, basicamente é um pouco disso. Quando você fala assim, bastão, é literalmente um bastão, ou no caso o bastão você estaria só substituindo o nome de vassoura, passa a ser chamado de bastão e só para não ser chamado de vassoura? O bastão, ele não é uma vassoura, né? Tipo, no início... Não é nem um cabo da vassoura? Não. Sem... Então, só o cabo, o né? quadribol, ele começou ali em 2005, 2017, dentro das universidades lá nos Estados Unidos. E no início, era realmente uma cópia do esporte, do livro, do filme, né? E aí a galera usava capa, usava vassoura mesmo, usava capa pra jogar mesmo. Então era mais a galera nerd brincando de quadribol mesmo, e aí conforme o tempo foi crescendo, até os primeiros campeonatos tinha isso, de usar capa, de usar vassoura mesmo. Aí depois foi se E aí depois foi se profissionalizando. profissionalizando, exatamente. Aí foi tirando as capas, depois tirou os bastões, o pomo de ouro, né, mudou recentemente o nome, mas hoje em dia se chama pomo corredor, né, ou corredor de flag. Isso no português, né? No inglês é Smith Runner. Então foi mudando as coisas. Antigamente eram umas regras um pouco mais pra brincadeira, como por exemplo, que tem um juiz que é o pomo de ouro, a gente vai entrar nesse assunto, mas antigamente ele podia rodar o local do evento, hoje em dia ele só pode ficar dentro do campo. Então tinha umas regras bem mais pra brincadeira e hoje em dia é mais voltado pro esporte, pro competitivo, exatamente. Então, por exemplo, o bastão, resumindo, né, o bastão ele é um cano, né, de 1 metro, ele precisa necessariamente ser de algum material maleável, geralmente usam plástico, cano de PVC. Por isso que o da vassoura não serve mais. Madeira não pode, até Não se pode. quebrar, Isso. pode machucar. PVC, infarta. no máximo, ele não quebra, ele entorta. Sim, Mesmo sim. se ele quebrar, é muito difícil ele quebrar 100%. Não é uma madeira que vai ter uma farpa. E tem uma metragem, isso é 1 metro só de cano de PVC para cada um? 1 metro. Antigamente tinha umas... Um diâmetro daqueles fininhos. É de 25 milímetros a 32 milímetros. O cano tem que ser entre essas medidas específicas. Antigamente tinha um negócio de 80 centímetros a 1 metro, né, o bastão. Sim. Hoje em dia é 1 metro específico mesmo. Os aros, eles precisam ser de um material maleável, porque tem muito contato físico, não tem aquelas enterradas do basquete. Mas aí é no aro, então acaba que ele tem que desmontar quando alguém cai em cima dele. Né? Então, O aro desmonta o tempo todo. Isso. É normal. O aro é tipo um bambolê que fica no... O isso. aro é igual ao do filme. Literalmente é um aro mesmo. Um pé com um anel ali e você joga. Isso, exatamente. Exatamente, são 3, o maior de todos e os 2 ali meio... Sim. E cada um, como é que é o esquema? Como é que funciona? Se você jogar a bola, são tamanhos diferentes? Os aros não. Não, Eles são 3 alturas iguais. diferentes. Tá, se você jogar a bola no aro mais alto, você tem mais ponto? Como Tanto é que é o faz. esquema? Não, a pontuação... Depende da bola, depende do aro, depende de quê? O gol, ele vale 10 pontos, igual é nos filmes. Então a gente não marca 1, 2, 3, é 10, 20, 30. Tá, Mas isso não faz qualquer diferença. bola e qualquer aro. Qualquer bola, não. Qualquer aro, sim. E aí, já entrando na parte das bolas, tem uma única bola que pode passar pelo aro, que é a bola que nos filmes é chamada de goles, que é uma bola de vôlei.
Uma bola que a gente joga com bola de Então, vôlei das normal. 3 bolas, só essa que pontua. Isso. Essa é a única bola que, se por acaso passar dentro do aro, 10 pontos. E as Bola outras simples. duas existem pra quê? As outras o quê? Desculpa. As outras bolas servem pra quê? Pra dificultar a vida de quem quer fazer o gol, basicamente. Mas tá. assim, as outras bolas, a gente tem o balaço, que no filme é o que machuca as pessoas. Assim, basicamente é como o Harry Potter quebra o braço no segundo filme. É uma Não- bola pesada marrom. Isso, então. Ela é uma bola de dodgeball. Que é dodgeball? Dodgeball é queimada. É porque não é um Tá, esporte tá. muito famoso aqui no Brasil, mas tem até filmes Sim. de dodgeball, que é uma bola. Qual é o material dela? É borracha mesmo. É uma bola de borracha, não é muito pesada. Ela machuca porque é uma bolada. Então, assim, quando é uma bolada forte, ela fica com aquela marca de tipo, como se fosse tomar um tapa. E são 3 balaços por jogo. Então, assim, como são 2 times, obrigatoriamente um time fica com 2 e um fica com 1. E aí começa a competição aí nesse ponto, porque Essa bola que você falou, que serve pra atrapalhar, como é que é o esquema? Você joga em é quem? queimada, é como queimada mesmo. Ah, tá. E aí as bolas estão atreladas também aos jogadores, às posições de cada jogador. É isso que eu queria... Tá, já que você entrou nesse método, são 5 posições, né? É atacante, Vai, goleiro... Então, vou tentar explicar da forma mais simplificada para vocês entenderem e quem tá ouvindo e vendo o vídeo entenda. São três posições, São né? 3 posições. No jogo, depois você entra mais uma, mas as principais são o goleiro e o artilheiro, que funciona basicamente da mesma forma, só que o goleiro tem algumas regalias dentro da área do goleiro, né? E tem os batedores. E acho que essa é a grande diferença do quadribol. Por isso que, na minha opinião, é por isso que o esporte está crescendo tanto e está tendo tanto... Muda totalmente a jogabilidade em relação aos outros esportes. Os artilheiros e os goleiros são basicamente como no handball, no basquete, que é os caras que pontuam. Eles vão lá, vão fazer gol, vão fazer enterrada, vão fazer arremesso, passe entre si e tal. Mas os batedores é uma coisa totalmente à par, totalmente diferente de qualquer outro esporte. O mais próximo é a queimada. Só que no caso do quad, os batedores eles mudam totalmente o jogo dentro desse contexto, né? De um contexto que, para vocês imaginarem, um contexto de handball. Como é que eles funcionam? Só eles podem tocar nas bolas de queimado, que é os balaços. Só eles tocam nelas. Os outros Eles não podem fazer gol, por exemplo. Não. Só quem não faz podem gol é o fazer gol. atacante. E eles não Inclusive, podem é tocar falta. na goles, que é a bola de vôlei, que é a que pontua. Tanto é que você é marcado com uma testeira. Você usa uma testeira para se identificar pro time adversário e pros árbitros o tempo todo. Os batedores vão preta, os artilheiros e os goleiros verde, goleiro e branca os artilheiros. E aí o que acontece? Quando você é queimado, você precisa desmontar do seu bastão para sinalizar que está queimado e voltar para o seu campo. Quando você toca no seu aro, coloca o bastão de volta, aí sim você está apto a jogar novamente. Enquanto você não fizer isso, você está fora do jogo. Então às vezes você vai, sei lá, fazer um gol, você foi queimado bem na hora. Você vai ter que tirar o seu bastão, dar a volta no campo, tocar no aro e depois voltar pro jogo. E nessa, os batedores entre si, eles também estão brigando entre si, porque eles querem pegar a bola um do outro para poder ter mais bolas. No caso, são 2 batedores, então se eles tiverem as 2 bolas, é como se tivesse ganhado um componente a mais no seu jogo. E o outro time fica com uma. Então ficam brigando entre si, e nessa de brigar entre si, às vezes a gente está defendendo. Então tem que tentar recuperar a bola, mas ao mesmo tempo tem que defender o gol. Entendeu? Tipo, tem que queimar os artilheiros pra gente não tomar o gol. E aí eu vou separar um artilheiro de várias formas. Derrubando ele, que é o teco, né, igual do rugby, que derruba o artilheiro no chão. Mas a forma mais fácil de parar é quando você tem batedores bons que queimam esses artilheiros. Então eles vão fazer o E, gol. por exemplo, vamos lá, dá pra bem claro, assim, pela que você comenta, o exemplo que ela deu ali, o quadribol, ele tem uma influência não só em Harry Potter, mas fortíssima em esportes americanos, né? É um esporte extremamente americanizado, assim, né? Com várias influências dos esportes americanos. E, por exemplo, como é que funciona? Pelo que dá pra gente entender também, rola muito contato físico, imagino eu, que deve rolar muita porrada, assim, tipo, de trombar e tal. Vocês usam algum tipo de proteção, alguma coisa? Não, é livre. Tipo, só tá eu aqui com a minha... com a vassoura, com a vassoura, Bastão. com o bastão aqui. E tô lá correndo e alguém vai lá me dar uma porrada, eu capotei no chão. Como é que funciona nesse sentido, assim, do contato físico durante o esporte em si? O contato físico eu acho que é uma das partes mais complexas do quadribol, porque tem muitas regras específicas, tanto é que o nosso manual de regra do quadribol é enorme, gigantesco.
E é o que os árbitros mais têm dificuldade na hora de estar fazendo as provas, para se capacitarem. Acho que as questões que os árbitros mais erram na hora de fazer as provas de arbitragem. Sim. Por quê? Porque o contato físico do quadribol tem várias nuances, como por exemplo, diferente de alguns esportes como o futebol americano. Você só pode ter contato abaixo do pescoço, então pescoço para cima não pode, e acima do joelho. Coisa que no rugby, por exemplo, você pode ter contato na canela e tal, e no futebol americano também, enfim, mas no nosso é acima do joelho. Também tem a regra do contato pela frente e por trás, que aí já também muda do rugby e do futebol americano. Então, por exemplo, o meu umbigo ele tem que estar na frente do seu para você iniciar um contato com o meu. Eles usam o umbigo como referência, porque é o centro do nosso corpo. Então, quando tem um contato por trás, também é falta. E o que mais muda no nosso esporte, que aí já entra em outra regra mais complexa, não sei se, acho que tão complexa quanto, que é a regra do contato da força excessiva. Por que essa regra é um pouco mais aprofundada no quadribol? Porque tem a questão de gênero. Então, o esporte é misto, né? Tem homem e mulheres jogam junto e, diferente de outros esportes, às vezes não necessariamente sendo homem ou sendo mulher, tem questões diferentes de tamanho, né? De posições e tal. Então, por exemplo, eu jogo com a Paulinha, tem uma diferença de força, então eu não posso entrar com o mesmo contato nela como num cara do meu tamanho. Senão o árbitro vai me penalizar mesmo que o contato tenha sido acima do joelho, abaixo do ombro, pela frente. Então tem também a regra da força excessiva. Tá? É bem complexa a regra do contato. Mas tem muita porrada. Sim, e aí entrando naquela questão que a gente está falando das bolas, que eu queria entender, como é que funciona a questão do pombo dourado? A bolinha que voa adaptada para a realidade seria uma pessoa, é uma bola? Como é que funcionaria essa É uma pessoa, a gente falando, e até você vendo a cena antes do jogo de fato acontecer, parece que é engraçado. Porque, na verdade, nada mais é do que uma pessoa, toda vestida de amarelo, assim, pelo menos o short tem que ser amarelo. Tanto que existe uma regra que os times não podem ter uniformes amarelos, para não confundir com o pomo, porque o pomo, ele não entra desde o início. Também é uma coisa que diverge dos filmes, que o pomo está desde o início, e aí, na hora certa que ele é encontrado. No quadribol não é assim. O pomo, ele entra com mais ou menos 18 minutos de jogo. Tem um árbitro específico que vai tomar conta daquele jogo ali. Como ele falou, são basicamente, quando o pomo entra, são 3 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Tem o jogo do pomo, que está ali só o apanhador, o pomo e o juiz. Tem o jogo dos balaços, que vão ficar queimando entre si, queimando os artilheiros, e tem o jogo principal, que é o objetivo de fazer o gol. Então é como se tivesse um jogo de queimado acontecendo ao mesmo tempo que um jogo de handball. Ao mesmo tempo, assim. E uma luta acontecendo ao mesmo tempo. E uma luta, exatamente. E aí quando o pomo entra com 18 minutos, é muito estratégico de cada time, porque diferente dos filmes, o pomo vale... Nos filmes o pomo vale 150 pontos. Então, basicamente, quem pega o pomo ganha o jogo. No nosso quadribol não é assim, ele vale 30 ou 35, tá nessa ainda, não tá? Tem campeonato 35 muito raro, mas é 30 ou 25, né, pra não empatar. Isso, exatamente, 30 ou 25. Então, não é uma pontuação muito alta, é uma pontuação que você com 3 gols consegue empatar, basicamente. Ele te dá ali uma vantagem a curto prazo, assim, né? Como se fosse uma largada na frente por um período, até outra pessoa ou igualar ou passar. Né? O pomo é a emoção do nosso esporte. Tipo, o futebol a gente vê que é difícil sair um gol, né? Sim, leva a prorrogação, tem os pênaltis e tal. O pomo é a emoção do nosso esporte. Então, por exemplo, sei lá, meu time é mais forte que o seu. Tô ganhando do seu time de 70 a 50. Tô com 2 pontos a mais. Se na hora que o pomo entrar, que ele entra depois de 20 minutos de jogo, o seu time pega e vira para 80, 70, acabou o jogo, vocês ganharam. Isso. Então quando pega... E aí na prática, esse ato assim de pegar, eu fico imaginando na minha cabeça, coitadinho, uma pessoa de amarelo tendo que correr de um outro cara que tá todo correndo a 200 por hora, querendo atropelar e engolir o amarelinho, tadinho. Como é que funciona Você isso? conhece o futebol de flag? Acho que é o melhor exemplo de explicar esse. Futebol de flag. Que é aquele futebol que eles prendem as bandeirinhas. Futebol americano, flag, meio que isso. Então, no nosso esporte, em vez de prender a bandeira aqui,
Em vez de serem duas, na lateral. Sim. É uma aqui atrás, nas costas. Meio que tipo, na alça dos shorts. Uhum. Fica meio que ele fica na bunda. Por isso que ela falou Por isso que é engraçado. Exato. Assim, mas Aí então quem pegar essa vamos dizer, tô deduzindo, né? Então acho que quem pegar a bandeira então primeiro já marca a pontuação. E não é igual no flag que é uma bandeira, é uma meia e uma bola de tênis dentro. Justamente para ter para simbolizar o pombo. Simbolizar o pomo, aí ter o teu catch. Eu não sei se um dia vão mudar para bandeira, mas para ter um catch de uma bola mesmo, né? Claro, você pode pegar na outra parte da meia, enfim. Mas o grande porém disso é que só um de cada time pode entrar para pegar, que são os apanhadores. E aí nessa, os apanhadores eles têm que tentar, eles podem ter contato físico com o pomo, com o juiz, que é um pomo, né? Porém, o juiz pode fazer várias coisas. Pode pegar, te empurrar, pode pegar sua mão, segurar, e, enfim, Pode puxar seu bastão, tirar. Jogar longe. E se ele tirar seu bastão, você tem que voltar no aro. Tem que buscar o bastão. E voltar pro ar, exatamente. Então, acaba... E você não, você só pode tentar pegar ele. O máximo que você pode fazer é quando ele te tocar, você tentar tirar a mão dele. Mas tirar também tem várias regras. Se eu tirar é seguro, já tô fazendo falta. Então, só tirar. E aí, por isso que a gente falou que é uma luta. Porque é meio que uma... Acho que a luta mais próxima de, sei lá, seria a greco-romana, que tem a tirada de mão. Sim. Então, é basicamente isso. O jogo de pomo, apanhadores contra pomo, né? E aí tem um apanhador do outro time. Às vezes eu tô tentando pegar o pomo aqui, aí o cara vem por trás, pegou, e aí eu acabei beneficiando ele. Tá, eu acho que assim, acho que eu comecei a meio que imaginar isso, desenhar isso na minha cabeça, assim, acho que consigo já dar para visualizar mais ou menos na prática, assim, pegando justamente as influências dos esportes americanos, né? E, por exemplo, num cenário competitivo ali onde você tem lá o time de vocês, você falou que tem Copa, né? Como se fosse equivalente à Copa do Mundo. Aliás, o time de você é do Minerva. Ele também. Você também é. Isso. E tem mais quais times aqui? Tem a Nali Bolt, que é de Niterói, tem... Bom, a gente tem, acho que atualmente, em atividade no Brasil inteiro, uns 15 ou menos. Então, que varia muito. Tem times estruturados, né? Que são times que você vai ver sempre treinando, sempre competindo. Que ao todo são... Tem clubes também, né? O nosso é um clube, não é só um time. Tem 2 times dentro do clube. E tem outro time de São Paulo, que eu acho que é nosso maior rival, assim. Eles também têm um clube, né? Então tem 2 times lá. O Quimera também tem clube. Então, Só que eles nunca botaram 2 times para jogar ao mesmo tempo. Ah, tá. Entendeu? Sim. Então são tem Dragões... no Rio, tem em São Paulo... Isso, em São Tem Paulo tem a Brasília, Dragões da Tormenta, o Quimera de Delos, Tem Panteras, Minas tem o Confidente. Minas, tem Confidentes, tem o Lumos, que acho que é de Santa Catarina. Santa Catarina, isso aí. Curitiba tem o Capivaras. É que assim, os que eu falei, os estruturados são Dragões da Tormenta, Quimera de Delos e Panteras Paulistas em São Paulo. No Rio tem o Minerva e tem o Grifos da Guanabara. Esses 5 times estão sempre estruturados, treinando, competindo. Os outros, eles meio que eles meio que decaem, voltam, vai e volta, porque é difícil de você formar um time e recrutar todo mundo do zero. Os outros times já estão há mais tempo no esporte, já estão mais amadurecidos, então... Traçar um paralelo com o futebol. Então, como se fosse o Vasco, só que o Vasco não se aplica porque o Vasco não sobe, né? Ele sobe O Vasco mas... É uma analogia bem... Mas, então, aí eu queria puxar esse exemplo que ela deu, que eu achei interessante essa questão dos campeonatos. Como é que funciona esses campeonatos, as Copas? Ela falou que tem uma coisa similar à Série A, à Série B, as tabelas. Como é que funciona a parte do competitivo no quesito dos campeonatos? Como vocês se organizam para um campeonato? Onde é que esses campeonatos eles são divulgados? Se são transmitidos ou não? Se isso é televisionado, passa na internet? Como é que... E como é que é o dia a dia de treinamento de vocês? É igual futebol? Vocês acordam, vão lá treinar? Tem hora para isso? Essa parte do treino de eu vou deixar segunda a com quinta, de 2 às 5 tem treino? Como ele é o gênio do treino. Mas sobre as Copas, bom, tem campeonato, acho que o maior de todos é a Copa do Mundo mesmo. Esse ano foi na Bélgica. E é de 4 em 4 anos? Não, de ano em ano? De como é que é? 2 em 2. De 2 em 2. E essa última demorou... A última não, a penúltima demorou porque teve a pandemia. Teve a pandemia. Tá. Então, assim... Essa última foi quando? Foi em julho na agora, Bélgica. em julho. Agora? Isso. Então a próxima é em 2027. 2027. Isso, 27. E o lugar varia, assim, já foi na Itália, já foi na Bélgica. Vai muito do país que tem estrutura para isso, que se disponibiliza a organizar, porque é um torneio completo. A Copa do Mundo é o maior campeonato que tem.
São quantas seleções que vão para a Copa do Mundo? 64? Esse ano foram mais de 30. Esse ano foi 33. 33. 33. Bastante. E tem sorteio, tem tabela igual? Igualzinho. Tudo isso. Tem uniforme 1, uniforme 2, tem chaveamento, tem disputa, tem rivalidade de país. Um pouquinho menor do que a Copa do Mundo tem o Pan-Americano. E aí na Europa tem os seus respectivos. Mas aqui na América. Né? Isso. O último Pan-Americano foi no Peru e o Brasil foi campeão, inclusive. E? Além do Pan-Americano, tem a Copa do Sul, que intercala com o Pan-Americano de ano. Assim, um ano tem a Copa do Sul, o outro ano tem o Pan-Americano. Hoje em dia se chama Copa Latam. Copa Latam, isso, verdade. Que Que seria é a Libertadores, o equivalente a Libertadores. E a última Copa Latam, quem ganhou foi o Minerva, não foi? Leones, foi Leones? Não, foi aquela que a gente não participou. Foi no Era Peru. isso que eu ia perguntar. A seleção brasileira de quadribol é um clube ou são vários jogadores de vários clubes diferentes? Vários times da seleção Isso. brasileira. São vários jogadores de vários O times. Pan-Americano e Copa do Mundo, quem disputa é a seleção brasileira. Uhum. A Copa Latam é os times dos países. Como se fosse, Como se fosse a Libertadores, né? isso. E tem os campeonatos nacionais. Então tem o Campeonato Brasileiro, que geralmente regional, acontece ali em Carioca. setembro, outubro. Tem o Carioca e o Paulista. Já teve também o Fora do Eixo, que foi um campeonato que envolveu times que não são do Sudeste. Uhum. Que acaba, como ele falou, são 5 times principais que ficam ali no Rio e São Paulo. Mas a gente tem espalhados. Tem um em Santa Catarina, tem um em Isso. Curitiba. E aí o Fora do Eixo foi meio para dar a oportunidade Dar desses voz e times vez a eles, né? competirem sem ser só no brasileiro. Sim. Né? Porque o nível é muito alto dessa galera do eixo, né? Tipo, pela estrutura da cidade, eu acho, pela localização. Então acaba que os times de fora do eixo, quando eles jogam contra um time paulista ou um time carioca, eles têm muita dificuldade, porque o nível de desenvolvimento é diferente, campeonatos estaduais que tem nos estados, que tem uma rodagem, eles não têm, então esse Fora do Eixo foi criado para isso. E é isso, basicamente, do fora do Eixo. E uma coisa que o quadribol permite, diferente de... Aí sim, acho que de todos os esportes que eu conheço, são empréstimos. E aí que existem jogadores Empréstimo vindos... de jogador. Isso. Então, assim, tem uma regra Então, básica... seu clube pode pegar alguém emprestado de outro clube. Desde que aquele clube que vai emprestar o jogador não esteja competindo naquela competição. Então é como se fosse entendi. assim, vou usar o exemplo que ele falou do Vasco. O Vasco vai competir naquele pega campeonato. emprestado o Arrascaeta. Naquele campeonato o Flamengo não vai jogar. O Vasco pode chegar pro Flamengo, posso pegar o Arrascaeta emprestado? Ele vai, naquele campeonato ele vai defender a camisa do Vasco, e aí quando ele voltar, ele defende o time dele. Não tem tanto essa rivalidade como tem de Flamengo e Vasco. Tem também, mas não tanto. E aí acaba que rola muito, principalmente nos campeonatos internos, nos campeonatos estaduais. Então, por exemplo, a gente vai ter o Campeonato Carioca, a gente pode pegar um jogador de São Paulo que quer competir, que quer pegar novas experiências, isso acontece bastante no quadribol. Tem até regras de limites de empréstimo para também não virar uma zona, né? E isso é uma coisa legal que também aconteceu, por exemplo, ele pode falar melhor, ele jogou agora a última Copa que teve a Latam para um time do Peru. Então... Isso é legal porque você tem uma flexibilidade até de, sei lá, além de você, vamos supor, você fortalecer um time, de repente com algum tipo de fraqueza, algum ponto fraco que aquele time possa ter, você também tem amplia mais a experiência de você jogar, participar dos campeonatos em outras cidades, em outros países e tudo mais, né, nesse sentido. A parte do empréstimo que ela falou sobre ser um pouco diferente, por exemplo, do futebol, é porque os nossos campeonatos geralmente duram um final de semana, às vezes 2, 3 no máximo. E aí nessa, o meu time não tá competindo nesse final de semana, então acaba que a gente tem esse intercâmbio para trocar experiência, o jogador ganha, traz pro time dele, e o time que ele vai ganha a experiência de ter aquele jogador lá e tem um acréscimo a mais. Sim. Isso é legal. E acho que muitas experiências foram muito legais, assim, essas que eu joguei de empréstimo, porque consegui conhecer outras pessoas, ambientes novos e trazer pro meu time, a Minerva, o que eu aprendi. E passar o máximo possível para eles da minha experiência, porque esse intercâmbio é importante num esporte, principalmente aqui no Brasil, no caso, né, do quad. O cenário de fora é um pouco diferente. Tem até empréstimo, mas é diferente, né? Tem pessoas que discordam, outras concordam. Na minha opinião é bom porque como o esporte é um pouco pequeno aqui no Brasil,
é importante que os jogadores compartilhem experiências para que fomente e cresça os outros times, né? A gente, no último Campeonato Brasileiro, a gente pegou bastante jogadores tipo do time de Minas, que não pôde participar por questão financeira, e a gente colocou no nosso time para que eles ganhassem experiência, né? Jogadores também de Curitiba, para eles não deixarem de competir o Campeonato Brasileiro. Isso que é o legal do empréstimo. Sim, e para a pessoa poder assistir esse negócio, como é que isso é transmitido? Aquela questão que a gente está falando, isso é transmitido, sei lá, no YouTube, é transmitido na televisão, como é que ou é um... Como é que, sei lá, a gente quer saber como é que funciona na prática assistir um campeonato, como é que a gente faria para ter esse acesso? Uau. Acho que vai muito do campeonato, assim, os campeonatos estaduais, como eles são mais amadores dentro do amador, tem menos time, então, assim, geralmente é live no Instagram mesmo. Tá. Com exceção de São Paulo eles já conseguiram montar uma equipe, até porque tem mais time. Uma equipe de filmagem, então de vez em quando rola transmissão no YouTube. O canal, inclusive, acho que é a APQ, que é a Associação Paulista de Quadribol. Mas esse ano acho que o Paulista não tem data ainda, ou já tem? Ainda não tem. Por causa da Copa do Mundo meio que deu atrasado, né? E mudou o local, antigamente tinha uma sede específica dos jogos lá em São Paulo, hoje em dia meio que mudou, então eles meio que atrasaram, porque muitos jogadores de São Paulo jogariam a Copa do Mundo, então acabou... Eles fizeram a Copa São Paulo, né? Um campeonato um pouco menor que o Paulista, mas um campeonato. E a questão de que você falou de assistir é legal, porque lá no início era live no Instagram, era só vídeo. Hoje em dia, o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que vai ter a live, e não é qualquer live, é com comentarista, tem narrador, tem comentarista, tem repórter. Tem um narrador, inclusive, tem uns narradores já que já estão num outro nível, assim, que já tem experiência de narração de outros esportes, não acaba que... Tem um narrador específico que ele narra muito bem, então ele consegue informar a galera legal. E aí, o Campeonato Paulista, ele já tem esse tipo de gravação, acho que desde o ano passado. O brasileiro, já em questão de live, já começou em 2023. Agora tem em todos. O Paulista começou ano passado e esse ano já teve na Copa São Paulo. Sempre tem agora o Paulista. Até porque eles já criaram uma base lá boa. Agora, o grande marco foi esse ano no Campeonato Carioca. A gente teve a primeira campeonato com cobertura, assim, ao vivo. Que foi uma empresa ainda, teve alguns problemas na transmissão, mas teve, né? Copa do Mundo você assiste. E acho que o mais legal na questão de transmissão que você falou é que lá fora, como o esporte já está grande, tem alguns canais grandes não é TV, mas é tipo o Casé TV, sabe? Isso que eu imagino aqui, às vezes você tem alguma coisa mais ou menos nessa pegada, tipo um Casé TV. Lá fora tem, tipo, na última Copa, tem alguns campeonatos europeus, do lado da Europa, que são transmitidos por um canal chamado Phoenix TV. É grande já, transmite várias coisas. E foi nessa que começou a mudança de nome, por causa de patrocínio, de direitos autorais. Isso. Foi a ESPN que começou a transmitir alguns jogos, principalmente de seleção. ESPN+, não sei se que passa outros esportes mais diferentes. Então. Aí sim, foi bem legal. Foi em 2023, eles transmitiram um jogo da seleção de desenvolvimento dos Estados Unidos contra a seleção principal e da seleção contra o Canadá, a seleção canadense. Então, a ESPN já está envolvida. Mas para a ESPN se envolver, teve que mudar o nome também. Sim, porque a ESPN tem a marca deles, né? Isso. Aí vocês estavam comentando também dos uniformes, né? A gente estava falando aqui agora. Aí eu tô reparando aqui, cada um tá com uma... Isso tem... Quais são os tipagens dos uniformes? Por exemplo, ela falou que você era o capitão, é isso? Não? Isso. Então, por exemplo, o capitão, ele veste esse tipo dessa camisa, o resto do time usa uma camisa tipo dela, assim, não tem nada a ver. Como é que é a diferença dos uniformes, assim, que são usados? No Minerva tem vários, né? Na verdade, no Minerva a gente meio que usa o nome do time, a imagem do time para arrecadação de dinheiro. A gente tem 2 uniformes oficiais, que esse é um deles, que é o uniforme 2. Tem o uniforme 1, que é o azul. Não é esse seu? Esse aqui é o uniforme de basquete, que é uma edição especial do uniforme do Minerva, né? Já jogou, fez um amistoso meio que de propaganda com ele para divulgar ele. E tem camisa de futebol americano, tem corta-vento... tem vários produtos do time, né? Mas o uniforme oficial de jogo de campeonato tem 2 específicos, que é esse e o azul, que é uma coruja, né? Que representa a deusa Minerva.
A gente usa o futebol americano como uniforme 3. Então. Tá, vai. Depois eu compro. É mais ou menos como é no próprio futebol mesmo. Sim. Assim, você encontra camisa de basquete do Flamengo, camisa de futebol americano, camisa de linho, camisa de botão. Então, vários modelos, vários formatos. É mais ou menos estilos. aquele sonho, digamos assim, que você assiste filme quando é pequeno, do aluno do futebol americano da escola, de jaqueta, escrito atleta. E todo mundo sonhou com isso em algum momento. Como é um esporte amador, tudo vai do nosso bolso, então senão a gente já teria calça, tênis, meia, tudo assim. Então, assim, a gente basicamente se reúne, conversa, vai ter, não sei, o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser no Sul, por exemplo. Pô, lá é frio, vamos mandar fazer um casaco? Aí passa uma lista, a gente organiza, a gente tem uma empresa que tem parceria com o Minerva, que é a Joga 10, que é conhecida por fazer uniformes. Então, assim, nossos uniformes quase todos são da Joga 10. Os principais de jogo é da Joga 10. De jogo. Mas, assim, de diferença de uniforme, é só uniforme 1 e 2 mesmo. Todo mundo usa uniforme igual. A única diferença de jogador é a testeira que vai na cabeça. Para diferenciar o que é atacante, o que é... Porque também, senão a gente não sabe quem vai pegar a bola e quem não vai. E aí a testeira, tem time que tem testeira personalizada, tem time que não tem. Mas basicamente, assim, uniforme normal, sabe? Parecido com o do futebol. Meião, short e camisa. E aí, como é um esporte misto, tem baby look, tem camisa grande. E basicamente é isso, que der na telha de fazer. Então, por exemplo, esse Minerva é o... Não tem nada que eu vi, eu tô reparando ali no... Aqui, assim. Não tem nada a ver com, por exemplo, Minerva da professora Minerva das séries dos filmes de Harry Potter, não. Não, é o símbolo da UFRJ. Entendi. E aí, como o time surgiu na UFRJ, quando teve a mudança de nome, foi pra Minerva. Entendi, isso. tá. Mudou alguns detalhes na logo. A UFRJ é outra logo, a nossa é a Minerva, mas não é a mesma logo. Sim. E aí é legal a origem do time, né? Ela nasceu na UFRJ, a UFRJ ajudou muito o time com local para guardar material, até alguns materiais específicos, campo, essas coisas todas. Mas depois de um tempo o time se desvinculou, não estava na época, mas a ideia de desvincular foi porque, como é uma instituição pública, não podia arrecadar dinheiro em cima do nome da UFRJ. Então, desvinculou justamente para vender camisa, esse tipo de camisa. Essas diferentes são as que mais fazem o time arrecadar dinheiro. Futebol americano, de basquete, porque tem um apelo, aquele apelo do esporte americano, que bem, mais, assim, mais fora do tradicional, né? É o que mais vende o produto, porque às vezes tem uma cultura do brasileiro ver aqueles filmes de atleta americano, quer comprar uma peça americanizada também. E como é que é a rotina de vocês? Rotina? Vocês se encontram quando para treinar? Como é que é para organizar, vai pro campeonato? Então, eu vou falar um pouco sobre o Minerva e sobre, meio que por alto dos times. O Minerva, ele tem um dia fixo de treino, né? Como é um esporte é domingo. Todo domingo vocês treinam? Qual horário? De 11h30 às 3h. Às vezes muda por causa de algum, sei lá, dia dos pais, aí muda para sábado. Ou às vezes por alguma situação específica, a gente está sempre anunciando lá no Insta. Quando vocês quiserem passar lá para conhecer, para jogar. A gente treina na Quinta da Boa Vista, que é do lado do Maracanã. Então, num dia calhou, vai ter uma final Flamengo e Vasco no Maracanã. A gente tenta ou botar o treino mais cedo, ou jogar pro sábado, assim. Mas, como eu falei, é amador. Então, o time inteiro é composto por pessoas que trabalham, que estudam. E que, infelizmente, não podem viver a vida de atleta 100%. Acho que ninguém no quadribol, acho que mundial, assim. Todo mundo tem a sua vida e leva o quadribol como hobby, mas um hobby sério, porque envolve campeonato, envolve dinheiro. Assim, a gente gasta dinheiro, compra uniforme, até retomando o que você falou do negócio da proteção. É obrigatório usar protetor bucal, igual o lutador, então tem que comprar protetor bucal. Tem que mandar fazer a testeira, tem que comprar uma chuteira, porque se você for jogar de tênis no gramado, você vai escorregar, você vai tomar um pisão de uma chuteira e vai doer. Tem proteção para a cabeça também, mas quase ninguém usa, é muito mais lá fora. Mas assim, tem um dinheiro investido, todo mundo aqui, de ir lá para Quinta da Boa Vista todo domingo. Então assim, acaba que vira uma coisa séria. Mas enfim, desculpa, te cortei. Não, tranquilo, acrescentou na verdade. Tem o treino de terça, né, que é o treino semanal nosso. Vai poucos jogadores, é um treino específico, né?
Jogadores que têm O esse de tempo. domingo então, não é treino, é jogo? Não, o de domingo é o treino oficial, que é o treino que você vai todos, é obrigatório. O de terça é tipo um treino extra. Então, tenho tempo para treinar terça, quero melhorar alguma habilidade específica, arremesso, passe, coisas específicas, né? Você pode ir no de terça, né? Terça à noite. Mas esse é bem reduzido, né? Vai menos gente. Às vezes aparece uma galera e faz Também na Quinta da Boa Vista? Não, esse já é no Aterro do Flamengo. No Aterro do Flamengo. Isso, às vezes é na Boa quadra. Vista fecha às 6. 6, 7. Tá. E aí eu treino de terça às 7 horas para dar tempo de quem trabalha ali, teoricamente até às 6, às 7 chegar. E perto de campeonato, assim, a gente tenta marcar um treino quinta, pode. Marcar um treino no sábado, pode. Isso. Mas a gente tenta dar o gás todo do treino de domingo, até porque é o treino maior. E durante a semana tenta se incentivar. Acaba que vira uma coisa meio natural, porque você quer melhorar no esporte. E aí você quer entrar em forma, você quer pegar resistência. Então, assim, é meio que natural a gente um incentiva o outro praticar, fazer academia nos outros dias. Perto de campeonato, também tentar, perto da dieta ali, não comer também uma feijoada na véspera do campeonato. Coisa de atleta mesmo. Mas, assim, é mais uma questão da cabeça de cada um. E vocês, enquanto atletas, são regrados em alimentação, nessas coisas? Num cenário completo. No dia a dia ou só durante o campeonato? Então, num cenário completo... Numa Copa, num campeonato desse assim, rola uma orientação nutricional, um preparo nutricional nesse sentido? Quando a gente fala de cenário nacional, do quad, nacional, né? Tem uma galera que não se preocupa muito com isso, né? Tipo, dieta, com treino à parte, tem essa galera. Mas tem aquela galera que tá para competir no mais alto nível, tem os jogadores da seleção, né? Tipo, jogadores que estão jogando campeonatos nacionais, mas não querem só jogar e ganhar um campeonato estadual, um brasileiro. Então eles querem Copa do Mundo, querem seleção brasileira. Esses jogadores de seleção, a grande maioria, sim, se preocupa com a dieta, se preocupa com o treino à parte, e aí, tipo, treina para isso. Eu sou um desses, tipo, o quadribol mudou minha vida, então eu tento seguir o máximo possível perto de uma rotina de atleta, com academia, com dieta, com tudo que eu possa fazer para melhorar meu alto rendimento. E aí uma galera da seleção tenta ir nessa onda. Inclusive eu jogo na seleção, a Paula também já foi convocada, tá no grupo da seleção, então tipo, é basicamente isso, né? Tem os atletas de elite dentro do esporte, ainda que seja amador, existem esses atletas, mas tem uma galera que não se cuida 100%. Antes era mais, hoje em dia é menos. Hoje em dia a galera está cada vez mais focada, conforme o esporte vai evoluindo. O técnico da seleção é o técnico de algum de vocês? Ou... na verdade, atualmente é uma técnica, é uma jogadora aposentada. Uma jogadora aposentada? Isso. Já tem gente aposentada do quadribol já? São novos, né? Porque no quadribol no Brasil o cenário competitivo começou em 2017, então quem aposentou é a galera nova. Lá fora não, lá a galera já é um pouco mais velha, tipo, tem a galera aposentada de 40 anos, mas eu acho que o máximo que eu conheço assim de uma pessoa muito inteligente que jogou quadribol há muito tempo deve ser 40 anos. Acho que é isso. Isso que eu ia perguntar também, por exemplo, dentro de um cenário de um futebol, por exemplo, uma Copa do Mundo, né? A gente pega um perfil de um jogador, uma jogadora ali, mais ou menos na faixa etária de entre 34 a 36 anos, vamos dizer que ele já está mais ou menos ali, se tiver que disputar alguma Copa, vai ser a última Copa, porque dali ou vai virar técnico, ou vai, sei lá, ou vai dar aula de alguma coisa. É mais ou menos essa faixa etária assim de idade, ou é mais nova, como é que... Então, é um pouco diferente dos outros esportes, como por exemplo do futebol. No quad, a média de idade... Eu faço educação física, né? Eu estava até querendo levar esse estudo para lá, para alguns dos nossos trabalhos da área. Porque os esportes, eles têm o alto... Peraí, você faz faculdade de educação física, é isso? Faço. Então, tipo, tem também a galera... nos outros esportes tem, tipo, sei lá, no futebol, o auge seu físico e mental pro esporte é uma idade. No handebol é outra, no basquete é outra. Depende muito da questão fisiológica, né? Do tiro que você vai dar. No futebol é muito mais longo, então por isso que a média de idade é menor. No quad não tem só a questão física. Eu digo o que eu analiso pelo esporte comparando esses anos todos. O que muda muito no esporte do quadribol? É um esporte muito mais mental, né? Tem muito mais estratégia porque tem muita bola, muita coisa para pensar. Então se você for pegar as melhores seleções no mundo,
os melhores jogadores do mundo hoje, a faixa de idade deles, dos melhores, se for comparar os melhores com os melhores, é entre 33 e 35 anos. Tipo, nessa média. Tem uns de média tem uns de 30... Nessa Cristiano Ronaldo com 38, 39. Isso no futebol é como se fosse um absurdo, no quadribol não. Porque para você alcançar o alto nível no quadribol, também exige que a sua cabeça amadureça, de verdade. Sim. Porque não é só o seu físico que tem que acompanhar. A seleção belga, que foi vice-campeã em 2018, foi a campeã atual agora. E é a mesma galera lá de 2018. Então vai amadurecendo. A seleção americana, por exemplo, a faixa de idade deles diminuiu, porque os jogadores mais velhos aposentou. Consequentemente, a seleção americana caiu muito o nível. Então, tipo, eles ficaram em quarto. Eles são tricampeões, eu acho, tri ou penta, já não sei. 3 ou 4 Copas já tem. E nessa que sai a galera mais velha, o nível cai. Sim. Porque é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Então a sua cabeça precisa acompanhar o seu físico. Às vezes a gente está no nosso auge físico, mas nossa mentalidade no esporte ainda não está tão alta. Essa é a visão que eu tenho do esporte, do quadribol um pouco mais para cima. E por exemplo, assim, num cenário desse onde você tem muita informação, onde você tem que estudar um monte de estratégia, por exemplo, eu, por exemplo, tenho TDAH. Então, se você tiver que manter o foco, me concentrar em muita informação dentro, é um pouco complexo. Como é que funciona, no caso de você cria algum tipo de estratégia para tentar, assim, uma estratégia mental para tentar focar numa coisa aqui ou na outra, ou vai meio que assim, vamos chegar lá, vamos ver na hora o que acontece, como é que é feito isso daí? Isso é legal, acho que a Paula pode dizer pelo tempo que ela me conhece, acho que pode dizer também dela, que tem algumas pessoas no quadribol que entram e são muito dispersas no jogo, ou às vezes são dispersas fora do jogo, mas dentro do jogo acaba mudando com o tempo. Não estou dizendo que eu cheguei já no quadribol já super ligadão, não. Mas minha cabeça funciona diferente quando eu tô jogando. Pela essa questão de treinar e tal, se eu tenho TDAH ou não sei. Tem um monte de gente que fala que eu tenho TDAH, mas eu não sei, eu não sou diagnosticado, então eu não posso dizer que não tenho. Porque esse exemplo é assim, o Messi, ele não tem TDAH, mas ele tem um grau de autismo. Tem um grau de autismo. Então assim, quando ele tá jogando, ele entra ali no campo, o cara fica como se ele estivesse em transe e quando ele tava no auge, né, ele não entra num transe ali, meu irmão, se ele tomar a bola, esquece que vai tomar a bolada ali, vai tomar um gol, né, e foi essa analogia, mas pode falar. A gente brinca até que muita gente, que o Minerva inteiro tem TDAH, porque assim, mas acho que é natural. Eu, por exemplo, não tenho, então eu observo, e dando como exemplo ele mesmo e meu namorado que tem TDAH, e a pessoa que eu conheço que mais sofre os efeitos do TDAH possíveis, e que fora do quadribol é completamente disperso, assim, de involuntário, sabe? De estar conversando com você um assunto, do nada parar e... Quê? E aí você tem que voltar ao assunto todo de novo. Ou tá num assunto ali, aí do nada emenda um assunto que não tem nada a ver, mas que na cabeça dele fez sentido. Eu vejo muitas das similaridades do meu namorado com ele, do fora do esporte e dentro do esporte. Parece que passa por um portal. Assim, dentro do esporte é outra coisa, porque o quadribol, ele meio que obriga você a enfrentar o seu TDAH, digamos assim. Porque tem muita coisa acontecendo. Também faz quadribol? Faz, é do mesmo time. Nosso time. Tá. Eu conheci ele no quadribol, enfim. Mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, diferente do futebol, todos os olhos estão voltados para uma bola só, com um único objetivo, que é um gol só, um de cada lado. No quadribol não é assim. No quadribol, além de terem 3 aros, tem 3 tipos diferentes de bola rolando ao mesmo tempo, tem 3 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Se você só olhar para frente, você vai tomar um balaço nas costas. Se você só olhar para lá, o balaço vem daqui. Se você não olhar em volta, você vai tomar um teco, vai perder a bola. Então, assim, você obrigatoriamente tem que desenvolver a habilidade de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Tanto que essa é a maior dificuldade de quem começa, além de, claro, ter que correr com bastão, que é um ponto difícil, mas você entender que tem jogos acontecendo ao mesmo tempo. Porque a gente está acostumado a pensar nos esportes tradicionais. No basquete, no vôlei, no handball, no futebol, que não tem 2 bolas ao mesmo tempo, é uma bola só. No quadribol, no meio, quando entra o pomo, são 5. Então, assim, se você não parar... Onde é que está? O balaço ali, outro ali, o pomo está aqui, a gola está aqui. Você pira, você não entende o esporte, você não desenvolve. Então, além da parte física, para você ir bem no quadribol, você tem que desenvolver a parte cognitiva. Porque senão não funciona. Você vai ficar ali, você vai tomar bolada o tempo todo, você vai cair no chão o tempo todo, você não vai fazer gol.
Então, assim, tem essa vantagem. E, de novo, por experiência própria de pessoas vivendo comigo. Eu até falei com vocês ali no começo. Ele é assustador como é outra pessoa dentro de campo. Assim, é como se fosse uma coisa que girasse a chave e o foco fica todo no jogo e ele consegue prestar atenção em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Ele sabe onde é que todas as bolas estão, onde é que cada jogador está. Dificilmente, assim, foi falta, não vi. Assim, e fora do esporte, aí acho que a namorada dele pode falar melhor, é o TDAH tradicional. Assim, de foi na cozinha pegar uma coisa, voltou com outra e deixou o que queria pegar lá. Assim, Cara, isso é completamente eu. Assim, em relação ao teu foco lá. Partindo do ponto que é um esporte mesmo e tal, rola um pré-treinozinho ali, ou não? Tu vai... Pré-treino? Então, pré-treino depende do momento, né? Por exemplo, eu já fiz essa besteira de usar pré-treino para competir. Só que isso eu até falei com a minha terapeuta na época, né? Quando você vai competir, acho que funciona para diferentes pessoas, mas quando você vai competir, a ansiedade natural do jogo, ela vai bater, porque ela tá... É o que eu sempre falo pro time, cara, a ansiedade é o seu corpo falando que você tá pronto pro embate, né? E a competição é isso, né, mano? Você vai entrar teoricamente, vai ativar o seu sistema de... Como é que fala? Sistema de enfrentamento, que é uma coisa nossa, por isso que gera ansiedade. E é natural do jogo, já vai ativar esse sistema na nossa cabeça, fisiologicamente falando. Mas aí, quando você coloca o pré-treino, que vem cafeína, vem taurina... Te dá uma... Mano, você fica tá ligado? Então, eu não recomendo, mas tem gente... Por exemplo, isso aconteceu comigo e deu certo, de trabalhar muito num dia, dormir muito tarde e ter que acordar cedinho pra ir pra competição, já aconteceu. Muito ruim também, mas o pré-treino me salvou nessa situação. Então, o que eu indico para atleta quando for usar pré-treino, para já também não ficar dependente e para não bater uma ansiedade, é usar quando você tá meio molenga mesmo, sabe? No meio do campeonato, às vezes acontece, sei lá, a gente deve ter partido. Jogou 3 jogos de manhã, já estamos mortos já. Aí vai jogar um jogo à tarde. Aí vai lá dar uma almoçada, que se você não comer, aí você se ferra do mesmo jeito. Aí nessa de dar uma almoçada, aí bate amarelo calino. Que aí você fica com sono, aí você joga um pré-treino. Aí nisso dá bom. Toma aqueles... Mas são situações tanto que a gente às vezes até evita almoçar. Tipo, quando, sei lá, são 5 jogos no dia. 3 de manhã, 2 de tarde. Você comer um prato de comida 1h da tarde, você vai jogar os jogos da tarde com 50% do seu desempenho da manhã. Então, às vezes a gente, por exemplo, até fala com o time, às vezes o time se organiza, assim, leva sanduíche, leva fruta, leva aqueles sachês de maratonista, de carboidrato. Gelzinho. Um gelzinho de carboidrato. Muito bom. E, de novo, um ajuda o outro. A gente tem pessoas dentro do time, além dele que faz educação física, que são profissionais de educação física. Então, dão uma dica de vez em quando ali. Gente que realmente gosta, que entende do assunto. A gente até brinca. Pô, eu trouxe pré-treino hoje, no treino, assim, aí troca pré-treino. Mas, assim, no campeonato a gente tem ali. O campeonato é totalmente diferente. É um nervosismo muito grande. Então, assim, o pré-treino, por exemplo, eu tomo pré-treino no treino. Antes de treinar, porque é 11h30 da manhã, no domingo. Geralmente eu dormi tarde no sábado. Mesmo que eu não tenha ido pra balada nem nada, fiquei vendo filme em casa. E aí só pra dar aquela acordada, mas é no treino. No campeonato, você não sabe como é que fica o seu organismo. Tem gente que toma pré-treino no campeonato e tem diarreia no meio do jogo, aí tem que sair. Então, assim, você tem que conhecer seu corpo. Você tem que conhecer seu corpo, assim, por exemplo, você vai tomar um pré-treino novo no dia do campeonato. Maluquice. É igual você estrear a chuteira no dia do campeonato. Não pode, tem que jogar antes para poder acostumar tudo. E vem cá, quanto tempo dura um jogo de quadribol? Você fala que você jogou 3 jogos de manhã, 2 da tarde. Quanto que é? Tem o tempo de jogo e o tempo corrido, né? O tempo de jogo é o tempo que o jogo basquete, tá rolando. Né? Isso, exatamente como é na NBA. Isso, como tá rolando. E tem o tempo corrido, que é o tempo que parou o jogo, a arbitragem vai falar alguma coisa e esse tempo tá correndo. Aí, geralmente, os campeonatos botam um tempo corrido limite, né? No manual, tá a critério do torneio organizar isso. Mas geralmente, em média, entre 40... Já teve no Brasil 40 minutos, é muito pouco, mas não sei se vai continuar. De 40 minutos a 1 hora, né? Do tempo corrido. Quando o jogo é fluido, não tem muito problema, os jogos geralmente duram uns 40 minutos, assim, com a bola rolando, se for 1 hora, assim, né?
40, 30 minutos. Agora, quando tem muito problema, às vezes já teve jogo nosso, assim, tipo a final do Brasileiro, que durou 20 minutos de gente jogando, só. E que o para tempo o corrida tempo todo, tem falta... Tem confusão, aí tem... É igual no futebol, quando a galera fica fazendo uma confusão, não tem acréscimo no nosso. Tem um tempo de jogo que para. Mas se o tempo corrido bater, aí acaba o jogo. E o que influencia muito também é a gente não tem tanta preparação de estrutura como existe lá fora. Então, por exemplo, aqui no Rio, agora que a gente está começando a explorar ali o aterro do Flamengo. Mas durante muito tempo o quadribol no Rio era concentrado na Quinta da Boa Vista. Que fecha às 6, 7 horas, mas que a partir das 5h30 você já não enxerga mais nada. Então, assim, durante muito tempo os campeonatos eles eram organizados em função da luz do dia. Porque o lugar, por exemplo, não dá pra ver. Então, assim, já ou vai ter que ligar o farol do carro para iluminar o campo, já aconteceu isso. Então, assim, vai muito... a gente tem uma hora limite. A gente, no aterro do Flamengo, reservou o campo até as 4h30. Tem que encaixar tudo ali até as 4h30. Não importa, assim, tira a pausa e vai um jogo atrás do outro. Mas aí lá fora, por exemplo, tem que os campeonatos acontecem em estádio. Estádio tem refletor. O refletor proporciona o jogo ir até as 8 horas da noite, 9 horas da noite. A gente vê aqui no Brasil como é que é, os jogos do Flamengo começando 9h30 e acabando quase meia-noite. Se tiver prorrogação, pênalti, acaba meia-noite. No quadribol seria um sonho, porque aí permitiria a gente ter mais time jogando, mais jogos também. A gente acaba que geralmente começa ali 8 horas da manhã, sabendo que por volta de 4 da tarde tem que estar acabando. Por conta de luz. E, por exemplo, essa questão do campo, vocês falam depois que você mencionou que pode chegar até ter 5, entre aspas, 5 esportes rolando ao mesmo tempo ali, né? 5 durante o jogo. Como é que cabe um monte de jogos paralelos dentro de uma quadra? A quadra tem algum tipo de padrão, tem algum tipo de regra de tamanho para poder comportar essas 5 coisas ali simultâneas? Como é que funciona? Tem medida específica, né? Não vou lembrar agora de cabeça, mas ela acho que é 60 e poucos metros de campo, né? Tipo metade de um campo de futebol. Tá. Então, dentro disso tem o campo, tem a diferença de outros esportes que tem os aros, mas tem um fundo de área, então você pode jogar atrás dos aros, fazer gol por trás também. Isso é uma grande diferença de outro esporte. Aqui pela frente, então pessoas... Tanto é que tem uma posição dentro da artilharia, né, que é a parte do goleiro e dos artilheiros, que você tem a galera que fica lá no fundo. Né? Lá no nosso time, a Paula, por exemplo, é especialista nessa parte. Então tem a galera que joga do fundo de área. Né? Que não tem rede no aro. Então não é tipo no gol do futebol. Então o goleiro, ele pode ficar ele fica circulando o ar, é isso? Ele comentou que o goleiro tem regalia em relação ao artilheiro. Além da questão da área, que tem uma área de goleiro, onde o goleiro meio que fica protegido, então ele não pode ser queimado, ele não pode ser encostado. O goleiro é o único jogador que pode colocar a mão dentro do aro. Então, por exemplo, tem muita gente que usa essa técnica de passar a mão por dentro do aro para fazer o gol. Porque a pessoa está na frente, você vai fazer o gol por aqui. O goleiro é a única pessoa que pode botar a mão dentro do aro para defender a bola. Isso. Pode deixar a bola passar, isso? Isso, para evitar que a bola passe. E a área dele pega da frente, né? Da frente, aqui os aros, e no fundo de área é tudo dele também. Ele tem essa galinha lá no fundo de aro todo. Então ele fica em torno do aro ali. Isso. Fica só não fica só na frente, ele pode ficar... Pode. Não, todos os jogadores, inclusive, assim, tem jogadas que são todas feitas no fundo do aro. Isso também é um grande diferencial do esporte. A gente literalmente pode usar o campo inteiro. Então, assim, o aro tá ali, mas como ele é aberto, então é de um lado e do outro. Então, realmente, é tudo. Por isso que cabe. Sim. Porque é metade de um campo de futebol. E aí, enfim, na hora, inclusive, parece que é muito grande. Porque a gente corre. São 7 jogadores para cada lado? Esse monte de coisa rolando simultaneamente dentro do campo. Assim. Falei, caraca, deve ser um negócio muito bizarro. Mas é maluquice mesmo. No início do jogo são 6. Começam 6. São 2 batedores, 3 artilheiros e um goleiro. Começa assim. E aí, por volta dos 19, 20 minutos, entra o apanhador. E aí viram 7 jogadores de cada lado. Isso. Entendi. Às vezes você tá defendendo o ar, aí vai tipo ver uma bola que você acha que vai ser gol, você tenta defender o ar, vai um passo, aí a pessoa que pegou o passo faz o gol por trás. Tem essas situações maluquice. E você como
o melhor atleta da América Latina, você é visado para outros times? Eu não sabia se sabia disso. Eu falei essa informação. Tu falou? Falei. Então, eu geralmente recebo muita proposta de empréstimo, né, pra jogar de empréstimo, pra compartilhar informação. Joguei nesse time peruano que foi campeão, Leones. Já joguei em alguns times pra passar informação, né, tipo, de tentar formar esses times. E tem disso, tem tipo principalmente pra empréstimo, mas eu não já mudei de time de verdade mesmo, foi 2 vezes, que foi pro Dragões e depois do Dragões pro Minerva, né? As outras vezes foi de empréstimo. E tem disso, só que a galera sabe que eu sou um pilar do Minerva, então eu não vou sair do Minerva, né? Mas tem a questão de ser empréstimo. Então, em vários momentos já fui como empréstimo para outros times para ajudar. Já fui campeão paulista com o Panteras Paulista, que é um time de São Paulo. E aí já fui campeão carioca, sem ser pelo Minerva, na época eu jogava no Dragões, no Dragões sendo empréstimo do Grifos, que é o time rival nosso aqui no Rio, né? Então eu já joguei dessa forma. Então tem disso, mas acho que só não tem a questão da transferência de time, só teve essa de Minerva e Dragões. Na época eu fui pro Dragões, o Minerva era uma potência, né? Hoje em dia também mas era tipo uma potência isolada, não tinha rivalidade. Aí a gente meio que a Paula também foi, ela era do Ravens, né? Foi eu e a Paula, meio que ajudamos a criação ali do Dragões, e aí o Dragões se tornou uma potência. E eu até falava lá, brincava com eles, quando ficar muito forte que eu vou sair, vou para outro time mais fraco, né? E acabou que com o tempo aconteceu, claro que várias outras coisas aconteceram, mas aí eu acabei voltando pro Minerva, que tava um nível abaixo, aí tipo, a gente já jogou o Minerva pra cima de novo, é dessa forma que funciona a minha transferência entre Minerva e Dragões, né? E hoje em dia são os maiores rivais no cenário, um é de São Paulo, outro é do Rio. E, por exemplo, assim, quando rola essas contratações, essas trocas, ou falando de premiação, como é que funciona essa premiação? O time que vence, rola uma premiação em dinheiro, um troféu? Como é que seria a parte da... Você foi lá, disputou um campeonato e você ganha o que, assim? Além, obviamente, de ter ganhado o jogo e a... O que é certo é sempre a medalha e o troféu, né? Já teve campeonatos, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, é o que eu sei de mais certo, de campeonatos pagando um valor alto, né? Tipo, sei lá, $1.000 pro time campeão. Isso é alto, porque é um valor alto, mas quando vai dividir pros atletas fica pequeno. Aqui no Brasil já teve também, já arrecadou, foi através dos aros, inclusive. E agora com o Carioca, acho que teve... Não, o Carioca acho que voltou um dinheiro do que foi pago. Mas através dos aros, ano passado, que é um campeonato de pré-temporada, acabou sobrando, pegou um dinheiro que sobrou da arrecadação do campeonato e jogou pro campeão. A gente arrecadou pouco dinheiro, foi 150 ou R$200 pro caixa do time. Então não tem essa questão de uma volta financeira. Mas essa arrecadação foi feita como? A arrecadação foi feita com a inscrição dos times mesmo. Na inscrição, você pagava a inscrição e... Tudo a gente paga, assim, o que acontece é que... Põe numa caixinha e depois tem divide. uma comissão organizadora do campeonato, que tem o financeiro, e aí faz-se a conta ali, por exemplo, vai ter que alugar campo, vai ter que comprar água, porque geralmente as organizações, pelo menos todos os últimos campeonatos que a gente participou, deram água, e aí tem que pagar água, tem que pagar aluguel de campo, tem que alugar ambulância, porque enfim, tem que acontecer. É um esporte de contato, então assim, tem que alugar junto com a ambulância um enfermeiro, socorrista. Sim. E isso tem custo, assim, alugar, infelizmente no Rio de Janeiro não tem muita disponibilidade de campo para aluguel, assim, uma facilidade como tem em São Paulo. A gente, sempre que tem campeonato, rola essa questão, onde vai ser o campeonato. Então, por isso que durante muito tempo... Onde que foi o último? O último foi no Aterro do Flamengo. Foi no Aterro mesmo? O único problema ali do Aterro do Flamengo, digamos assim, é porque não é um campo de futebol tamanho real. É um campo bem reduzido. E o ideal para um campeonato é que tenham pelo menos 2 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Para movimentar, né? Porque senão fica muito parado, fica ali todo mundo esperando acabar. Tem que ter o dinamismo do... Exato. E ali no Aterro do Flamengo acaba que não tem como fazer isso, porque naquele campo que tem ali cabe um jogo só. Então, assim, para alugar, teria que se alugar um campo de futebol, tamanho de um campo de futebol. E aí aqui no Rio, geralmente são de propriedades privadas. E aí ou é muito caro, ou não aluga, ou é muito longe. Então, assim, Vargem Grande tem um monte de opção. Mas chegar em Vargem Grande, ou é ônibus, ou é carro. E a gente tenta sempre demora muito para chegar até lá. Muito. Eu sei porque eu morei lá durante 5 anos. É muito longe. Então, assim, a gente tenta sempre botar perto de transporte público.
Assim, Pra ideal, dar acesso a sonho, todo perto mundo. de metrô e de trem. Sim. Tanto que ali no aterro do Flamengo é do lado do metrô. Na Quinta da Boa Vista, que quando tem amistoso, quando não é um campeonato muito grande, como no Rio tem o Grifos e o Minerva só, a gente faz amistoso na Quinta da Boa Vista. E aí ali também é perto de trem, perto de metrô, é de graça, mas não tem muita estrutura. Então, assim, por exemplo, a ambulância, que é uma coisa que a gente considera fundamental nos campeonatos. Na Quinta da Boa Vista não pode entrar com ambulância, tem que ser ambulância da Quinta da Boa Vista. E aí a ambulância da Quinta da Boa Vista fica em função da Quinta da Boa Vista, ela não pode parar para o nosso campeonato. Então, assim, tem essa parte do custo, e aí essa comissão financeira organiza, calcula e chega para os times, olha, a taxa de inscrição do time nesse campeonato vai ser R$700. Se o time tiver 5 cada pessoas, atleta vai contribui com dividir um pouquinho, 700 por 5. Se o time tiver 20 pessoas, vai dividir 700 por 20. Sim. Então, assim, vai muito individual, mas é como se a taxa por jogador fosse por volta ali dos R$70, R$90. Acho que dificilmente um campeonato passa dos 100. Assim, óbvio que as coisas estão ficando caras. Sim. Então a tendência é que isso aconteça em algum momento. Mas é tudo por conta nossa. A gente paga, a gente se organiza, a gente leva marmita no dia, a gente organiza transporte. É tudo por conta de cada um. E fora, então, aí voltando naquela questão das vitórias, dos jogos, campeonatos que vocês vencem, isso tem algum local onde fica armazenado, sei lá, as medalhas, os troféus, o troféu, sei lá, como é que eu falo. Tem algum lugar que isso fica guardado, tipo assim, vamos supor, o museu da Minerva, tipo isso, pra então. ter armazenado a história lá do time e tal. Cada time tem uma sede diferente, né? Geralmente fica na casa dos capitães, geralmente é o que eu vejo dos outros times. O nosso time não fica comigo, fica com o meu vice-capitão, porque eu não gosto de ficar com o troféu, eu gosto de deixar com ele mesmo, e eu sei que ele gosta de ficar. Mas a gente se concentra tudo lá, acho que o troféu na sua casa tem um na minha casa. A gente tá meio que, tipo, esse troféu, tanto é que eu e o Leandro falamos sobre deixar lá, porque a casa da Paula é meio que o point onde o time se encontra, né? Ok, Então, é legal de ficar lá. Porque eu moro perto da Quinta da Boa Vista. Ela mora ali do lado, Ok, Então, tipo assim, acaba que ficar lá fica legal também, é representativo, mas os outros times deixam na casa dos capitães mesmo. E a nossa história, ela meio que tá assim, né? Tipo, em questão de medalha e troféu, fica a maior parte na casa do Leandro, que é esse capitão, e na casa dela. Os outros times ficavam, acho que o Dragões ficava na casa do Kinder, né? Durante um tempo ficou no Zerzil, depois ficou na casa do Léo da Letícia, foi pro Kinder. Vai muito assim, quem tem espaço, porque os troféus eles não são pequenos. Assim, por exemplo, na época que a gente jogava no Dragões, e a gente ganhou o primeiro campeonato sul-americano, a primeira Libertadores, digamos assim, do Brasil. O troféu era uma coisa desse tamanho. Assim. Tamanho da Paula. Troféu. Se bobear do meu tamanho. Eu tenho uma foto com o troféu que eu tô assim no troféu. Então, assim, e foi na Argentina, foi em Rosário. Olha. Então, assim, a gente literalmente teve que desmontar o troféu inteiro para caber na mala. Do avião, como é que você assim, despachando mala. Despachar e se fosse a mala. A gente teve que desmontar o troféu. Assim, pegou uma mala que foi só para isso. E, assim, desmontar literalmente tudo. Assim, cada ferrinho, porque era um negócio desse tamanho. Não sei como é que foi, como é que é nos outros países que tem isso. Mas, assim, os troféus, eles não são pequenos no quadribol. Se tiver algum desse tamanho, assim, são poucos, sabe? Tem uns negócios... O que tá na minha casa é um negócio desse tamanho. Então, é mais quem tem a disponibilidade de ter um monte de trambolho em casa, basicamente. As medalhas, cada um fica com a sua, claro. Tem os troféus individuais, que cada campeonato dá, assim como no basquete tem o MVP, no quadribol também tem. Inclusive, uma prática até mais recente passou a ser dar o MVP de cada jogo em campeonato, no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, assim, melhor desse jogo foi um batedor, tal, aí como se fosse um certificado plastificado, digamos assim. E no final tem-se o melhor do torneio, que aí é uma comissão que organiza quem foi o melhor do torneio, e aí são troféus menorzinhos, e aí é de cada um guarda em casa. Mas, assim, acho que se fosse pensar no museu do Minerva, seria na casa do Leandro. Porque a casa do Leandro tá longe, então acaba que não todos os jogadores podem ir pra lá, mas o último ficou lá na casa da Paula. Até porque a resenha também foi lá, né? A gente acabou levando o troféu. O último acabou ficando lá em casa porque o time que ganhou não foi o time que o Leandro jogou.
E aí é teve verdade. isso também. É porque são 2 times no clube, né? Tem 2 times. Tem esse conceito de clube. Acaba que o quadribol só pode ter 21 jogadores inscritos por campeonato, por time. Assim Por como time. tem no futebol. Sim. Só que nem sempre um time só tem 21 jogadores. Às vezes o time tem 30. E aí você tem 2 opções. Ou você convoca 21 e 9 ficam só torcendo. Ou você pega, considerando que um time são 7 jogadores com o apanhador, 9 que estão do lado de fora podem formar um outro time. Então, assim, isso acaba acontecendo. Isso aconteceu primeiro em São Paulo, com o Dragões. Isso aconteceu no Minerva também. Está acontecendo com outro time em São Paulo. Basicamente, é só a ideia mesmo de você fazer parte do mesmo grupo. Isso facilita na troca de jogadores, por exemplo. Eu quero jogar no outro time e fulano quer jogar no time daqui. Aí tem essa troca, é mais fácil. Todo mundo assim. treina junto também. É um clube, né? É um clube. Mesmo local para os 2 times. Isso. Mesmo horário de treino, mesmo treino, mesmo tudo. É mais fácil. Bem maneiro, bem curioso, assim. Eu confesso que dá para imaginar, mas gera uma curiosidade de ver isso na prática, assim, É só você ir lá na Quinta da Boa Vista, domingo, às 11 da manhã, que você vai ver a Paula e o Felipe jogarem lá. Se quiser Tá convidado a jogar Viu? também, inclusive. Acho que Vai lá jogar, põe um bastão debaixo da perna e vai Eu tenho correr. que preservar minha perna, que é o meu bem mais valioso. Eu pergunto muito essas questões da competição, de preparo, porque eu tenho, assim como vocês também, eu tenho o meu esporte também, né, que a gente estava falando lá. É mais ou menos assim, tem a galera que vai pelo recreativo e tem uma galera que vai para realmente aprender a melhorar e focar no desempenho e tal. Mas aí eu fiz indiretamente umas associações assim com a minha rotina, assim, também. Não posso arrebentar minha perna não, rapaz, minha perna é meu bem mais valioso. Mas tem um bastão que vai proteger lá. Não sei se vai me dar uma rasteira, um chute aqui. Ser queimado. Quando vocês quiserem assistir jogo do Minerva ou assistir jogo da própria seleção, fala com a gente que é legal. Principalmente os da seleção são legais porque geralmente é um negócio maior, então tem mais acesso, né? Tipo, a Copa do Mundo foi gravada. Posso te mandar uns links, até se você quiser botar mostrar de alguma comentários, forma. Rolou agora a Copa do isso. Mundo, então assim, a qualidade tá boa. Tem os jogos, a maioria narrado. Eles estão fazendo, inclusive, como são vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, quando entra o pomo, tem uma câmera específica que fica focada no pomo. Só nele? Só nele, no cantinho da tela, assim. Porque realmente não tem como você acompanhar tudo só olhando. Então, assim, tem alguns links, tem link de jogos do Minerva também que foram gravados. Dá pra imaginar muito, mas assim, você vendo, é uma maluquice. Assim, até você acostumar o que está acontecendo, assim, eu acho que o jogo do balaço é o mais legal de você assistir, porque é uma carnificina, assim, é um jogando balaço no outro, querendo queimar o outro, é um jogo de queimado nessa distância aqui, sabe? Gente, então, o quadribol não lembro quem falou isso, mas é meio que um caos organizado, né? Você vê que é muito caótico, mas é organizado, tem uma estratégia muito grande ali no meio. Sim. Acho que o que vocês não perguntaram, mas tipo, acho que é legal a gente falar sobre, que é sobre a Copa do Mundo na Bélgica, essa última que teve, né? Agora em julho. Tá. Teve essa viagem da seleção para a Bélgica, o Brasil ficou em 17º de 33. Antigamente o Brasil era goleado, era tipo massacrado, hoje em dia o Brasil jogou de igual para todo mundo, foi desclassificado naquela situação que eu falei, de estar ganhando de 20 pontos. Foi contra a Turquia, né, que a gente foi desclassificado, e aí eles pegaram o pomo e viraram. Mas o mais legal dessa Copa é a estrutura, né? Tipo, a gente jogou a Copa sabe tem o CT, a Grande Agrumari, né, da seleção brasileira? Sim, aqui no Brasil. Teresópolis. Então. Lá a gente jogou no CT da seleção belga, de futebol. Olha que legal. Então era uma estrutura absurda, assim, tipo, muito absurda mesmo. Os campos eram tudo perfeito, não era grama sintética. Não era grama, como é que fala? Natural. Era grama sintética, mas era bizarro de bom. E aí na final foi num estádio mesmo, tipo, estádio gigante, assim, muita gente assistindo. Eles até chegaram a parar de vender os tickets da final antes, porque tinha super lotado, aí teve uma confusão lá que abriram, aí teve mais gente ainda no estádio. Caramba, então foi bizarro, foi Bélgica e Alemanha a final. Bélgica e Alemanha final. Bélgica e Alemanha. E assim, negócio de outro nível, assim. Uma estrutura absurda. Coisa que eu joguei a Copa de 2018, né? Na Itália. E já era grande, só que essa Copa, tipo, mostrou o quanto o esporte está evoluindo. Porque o esporte, assim como
tudo sofreu um baque muito grande na pandemia, né? Então, teve esse baque e voltou agora tá crescendo novamente. Foram 33 seleções de quadribol na última. 33. O Brasil jogou contra a Noruega, Japão, Turquia, Eslovênia, Itália e Irlanda. E geralmente vai um time chamado Latam, que reúne jogadores, como se fosse um time mercenário, de jogadores de países da América Latina que não conseguiram ir como uma seleção. Então, assim, por exemplo, o Peru não conseguiu ir, a Argentina não conseguiu ir, o Uruguai também não. Juntou tudo, aí junta o Uruguai, a Argentina e formam o time Latam. Com a seleção forte, inclusive. Ficou uma seleção forte. Tinha brasileiro, inclusive, jogando, que tinha mais afinidade com outros países, até porque a seleção do Brasil ela foi cheia, foi com 21. Então, assim, tem além disso também essa oportunidade desse time Latam, que entra como mais uma representatividade também. O Pan-Americano também, geralmente, tem algumas seleções, você ter essa experiência com outros países é bem legal. Bacana isso. E aí, tem mais alguma coisa? Curiosidade, assim, que a gente possa falar, de repente, tem alguma coisa que a gente esqueceu de te perguntar? Acho que eu falei sobre a Copa mesmo. Acho que só sobre a Copa que eu cheguei a falar. A gente falou sobre as regras, sobre os Bom, tem um ponto que acho que seria o principal diferencial do quadribol, ele até já mencionou, mas entrando só um pouco nisso, é que é a parte de ser um esporte misto. Sim. Não existe um time masculino e um time feminino. Não pode. É uma regra que só podem ter... No filme era assim? Não, no filme era misturado. No filme também é misto. Não sei se a ideia inicial de ser misto veio por causa do filme, mas hoje em dia é um diferencial. A gente até não chama só de gênero masculino e feminino. A gente tem, por exemplo, o gênero não binário no quadribol, que entra como um terceiro gênero. Então, assim, na regra, que se chama regra de gênero, digamos assim, só podem ter 3 pessoas de um gênero no máximo dentro de um time. Peraí, então, o time tem 7. Então, pode ser 3 homens, 3 mulheres e 3 não binários. Aí são 9. Não, escalado pra jogar. Tá. Isso, pra compor um time, pensando no elenco de 7 pessoas, você pode ter no máximo 3 pessoas que se identificam como gênero masculino, 3 como feminino. No máximo 3 do feminino e no máximo 3 do não binário, no máximo 3 de qual gênero a pessoa se identificar. Só pra vocês não se confundirem, são 3, no máximo 3, né? Quando tá 6 em campo. Quando entra 7, aí muda pra 4, né? Pode 4 máximo. Isso. Tá. Então, mas quando tá 6, tem que ser no máximo 3. Então você pode escalar no máximo 3 homens. São 3 homens, 3 mulheres. Exatamente. Isso. Então isso acaba sendo um ponto muito positivo. Foi o que me chamou muita atenção no começo. Eu que sofri preconceito a vida inteira no futebol. E aí, ir para um esporte onde ser mulher tá tudo bem, é obrigatório, digamos assim, você acaba tendo essa diversidade, assim, atraindo muita gente. A gente tem times muito diversos, isso acaba sendo bem legal. Assim, não é uma coisa que você não vê um time só formado por gênero masculino, só por gênero feminino. Obrigatoriamente, essa regra, tem que ter essa mistura. Então, isso torna... É mais uma particularidade do quadribol que eu acho bem legal. Bem interessante isso mesmo. Inclusive, estamos recrutando mulheres, estamos atrás de mulheres. Porque a gente... O Minerva está sem mulher no tem mulheres, tem boas mulheres, tem boas jogadoras, só que a gente... E está recrutando por quê, então? É porque a gente tem um elenco maior masculino, pela questão social, cultural do país. Na verdade é porque quando a gente recruta uma pessoa, quando a gente vai recrutar jogadores, normalmente quem é mais incentivado ao esporte desde criança são os homens. Sim. Então quando a gente vai recrutar, é mais difícil recrutar uma mulher do que recrutar um homem. Ainda mais porque é de contato o esporte. Então tem muita menina que tem medo. Mas ainda mais quando você assiste de início, você vê uma mulher tomando um teco. Você não vai querer aquilo ali. Assim, não vou querer machucar. É como você pegar, por exemplo, quantidade de meninas que fazem um jiu-jitsu, um judô, comparado com homens, por exemplo. A luta afasta muita gente, mas assim, a gente acaba que a gente se adapta, a gente aprende a dar teco, e aí entra a função do capitão, do técnico, ensinar como a gente aprende a cair, para você não cair de qualquer jeito. Você aprende como que você vai blindar o seu corpo numa queda dessas. Então, assim, dificilmente tem uma lesão, alguma coisa assim, que surge num teco. Geralmente é um arranhado, é um joelho ralado, alguma coisa assim.
Mas a gente informar que vão ter outras meninas, por exemplo, que você não necessariamente você vai tomar um tackle dele, você pode tomar um tackle de uma menina. Sim, então, assim, por isso que faz, eu acho que ser legal, porque quando você mistura, tem a diferença de força, Sim. tem a diferença natural, biológica do homem e da mulher. Então, quando você bota tudo isso no quadribol, e ainda tem o balaço que vai ajudar também a ter muito contato, acaba que vira um esporte muito especial, assim. Fora que como você trabalha com tanto sendo misto, né? Você automaticamente você já mata a necessidade de você criar um time feminino, um time masculino. Sim. Né? Consequentemente. Isso aí. Cara, acho que é isso, assim. Achei bem interessante. Eu não sei se de repente o Rafa quiser acrescentar alguma coisa a mais. Ou... Não, acho que já tá bom. Acho que já falou de tudo já. Tem alguma coisa eu mais? Acho que vale, assim, pela experiência. Teve muitas coisas que vocês comentaram, assim, né? Que eu não falei que é pra não sair da pauta, não misturar as coisas. Mas, assim, faz muito analogia à minha rotina também, do dia a dia também, das coisas que eu faço. Mas eu achei bem curioso, assim, bem legal. Agora eu disponibilizo aí... a gente vai fazer então a despedida e vocês fazem a divulgação do time de vocês, das redes sociais. Quais são as suas redes, as redes da Minerva, como é que se vocês como é que as pessoas procuram por vocês, aonde encontram? Onde é que pode ver o jogo, se tem algum canal do YouTube, algum perfil do Instagram. O nosso, pra galera que tá assistindo, né, nosso Instagram é fácil de achar, se chama Avante Minerva, né? Então você pesquisa Avante Minerva, vai aparecer lá já o nosso Instagram do time. O meu e da Paula vai estar lá, a gente vive aparecendo lá, então vai estar lá. E a gente ensina a galera do zero, né? Tipo, por mais que tenha jogadores que estão na seleção, de alto nível, não Minerva seja um time competitivo, briga por títulos, a gente tem essa paciência, a gente dá essa importância para jogadores novos, porque é um esporte em desenvolvimento também. Então a gente precisa que mais pessoas conheçam, mais pessoas joguem. Algumas pessoas estão procurando algum esporte ou estão jogando esporte, mas acaba que chega no quadribol, gosta muito mais, e é isso que a gente quer que as pessoas conheçam. Porque a grande parada foi o que aconteceu comigo, é você conhecer, praticar e entender o esporte. A partir disso você vai definir se você gosta ou não. Geralmente a galera fica. O time também é um ambiente muito tranquilo, bem acolhedor, então acaba que a galera fica, tem essa conexão, essa rede de amizade dentro do time. Então é dessa forma que vocês acham a gente sempre vai receber todo mundo de braços abertos. Que bom. E sobre jogo, assim, acho que, como a gente falou, cada campeonato acaba tendo o seu link, a sua transmissão. A gente divulga tudo no Instagram do Minerva. Se for um campeonato estadual, o regional, ele provavelmente vai estar nas redes sociais da ABRQ, que é a Associação Brasileira de Quadribol. Também no Instagram deles também tem muita informação de Copa do Mundo, campeonatos que envolvem seleção e não time. Mas até quando são campeonatos externos, a gente no Instagram do Minerva, a gente procura dar suporte. Campeonato brasileiro, campeonato, a gente... quem quiser assistir vai estar no link e tal. A gente tem uma equipe de mídia que fica com o Instagram, então se a pessoa mandar mensagem, ela vai ter a resposta dela. Tem o processo de seletiva, então assim, quem tiver interesse, tem um formulário a ser preenchido, também tá no Instagram. Só por organização mesmo, assim, pra gente entrar em contato com a pessoa, porque aqui em Boa Vista, por exemplo, é muito grande, então a gente mostra, a gente treina aqui, tem até lá no nosso Instagram onde especificamente na Quinta da Boa Vista, que fica ali atrás do museu. E a gente informa tudo por lá. Assim, a gente procura botar highlights de jogo, divulgação de uniforme, divulgação de evento, tudo acaba sendo por rede social mesmo. Isso aí. Bom. Obrigado, Paula. Obrigado, Felipe. Obrigadão por vocês terem vindo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. É importante demais a gente mostrar assim, o esporte, principalmente podcast. É muito bacana participar aqui. Gostei muito. Que bom. E expande um pouco também, né, para furar a bolha, para abranger também mais espectadores também, né? Então acho que... Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Coloca aí no grupo da família, do cachorro, do periquito, do papagaio, grupo da igreja, o grupo da academia e assim sucessivamente. Tá bom? Deixa o like aí. Valeu! Avante, Minerva! Avante, Minerva. É verdade. E a gente grita isso. Esse é o nosso grito mesmo.